Vamos falar sobre o conceito de mecanismos de defesa na obra de Freud. A filha dele, Ana Freud, escreveu um livro, Ego e os Mecanismos de Defesa, que todo psicanalista deve ler também, até porque o Freud estava vivo, ajudou muito, né, no coroamento aí dos mecanismos de defesa, que são múltiplos, né, diversos mecanismos de defesa, mas existem alguns que são básicos. Então, primeira coisa que todo psicanalista freudiano precisa saber é, começando com um texto lá do final, 1938, tem que ler aquele texto lá. Falou de mecanismo de defesa, o primeiro texto ali é A Cisão do Ego no Processo de Defesa, de 1938. Então esse livro tem que ser lido, porque lá você vai aprender uma coisa básica em psicanálise, que norteia toda a psicanálise. Lembrando que a teoria, né, da repressão, segundo o próprio Freud, é a pedra angular da psicanálise, né? É a repressão que separa o pré-consciente do inconsciente, né? Então sempre foi assim, desde o projeto, desde a comunicação preliminar, essa estrutura da mente humana, que ninguém fala mais disso aqui, que eu falando da mente humana, sem fazer qualquer menção a qual é a estrutura da mente humana, né? É fundamental saber que esses mecanismos de defesa geram escalonadamente as patologias com as quais nós lidamos, e que a perda, né, digamos, como a gente vê as tentativas de pluralização, né, das observações freudianas, nivelando sempre por baixo, né, porque quem tenta fazer isso está por baixo, porque a psicanálise freudiana não entendeu nada, né, do que a psicanálise freudiana descobriu a respeito da necessidade da liberação do desenvolvimento do indivíduo para que ele possa ficar bem, para que a humanidade possa ficar bem. É preciso que as fases do desenvolvimento da libido sejam respeitadas. E os mecanismos de defesa obedecem também a essas fases. Então tem mecanismos de defesa característicos das fases orais, tem mecanismos de defesa característicos das fases anais, tem mecanismos de defesa característico da fase fálica infantil, que é o recalque. Então o famoso recalque, né, ele é um mecanismo de defesa infantil, né, ainda pré-genital, né, e que gera sintomas histéricos. Aí chamar esse sintoma de símbolo e ficar jogando ping-pong ali, isso não é psicanálise. A psicanálise tem que tirar a libido daí, a libido precisa ser liberada, a libido precisa ser libertada desses mecanismos de defesa e substituída pela sabedoria emocional, né, e pelo amor cunhada, né, a partir do amor próprio conquistado através da fusão psoral. É isso que é a psicanálise de Freud. O que Freud mostrou é que existem dois tipos de mecanismo de defesa só. Ou você ataca a percepção, ou você ataca o impulso. Porque impulso e percepção não convidem para a mesma mesa. Não vai dar certo. Não tem como dar certo, porque o impulso quer um tipo de satisfação e a percepção desautoriza completamente esse tipo de satisfação. Eu não posso sair por aí matando todo mundo. Então o primeiro mecanismo de defesa é o uso dos dois mecanismos de defesa simultaneamente. O bebê começa com isso e depois ele percebe que não pode priorizar a recusa da castração, né? Ou a recusa da realidade da percepção, a recusa da realidade dos limites mostrados pela percepção, a recusa da realidade da existência de limites que a percepção mostra. Então não pode continuar recusando a vida inteira. E aí quem faz isso? Os perversos. Eu quero convidar vocês para se inscreverem no canal Psicanálise Léo, onde vocês encontram temas da psicopatologia, da psiquiatria e da psicanálise. Como vocês estão vendo, a psicanálise articula a psicopatologia e a psiquiatria, né? Então, afortunado o psiquiatra que pode se aprofundar na psicanálise e estudar os seus fenômenos psíquicos da maneira como Freud ensinou, né? Que era para estudar. O Abraham é um dos médicos aí que também seguiu, já falamos dele num vídeo recente, né? E, por exemplo, e tem também uma contribuição muito grande na definição aí dos mecanismos de defesa e tudo que foi o nosso último vídeo que nós passamos aqui. Mas nós temos inúmeros temas, né, correlacionados à psicanálise, à psicopatologia e à psiquiatria. Falamos aqui já do Daniel Postleber, né? E também temos filmes que a gente trabalha aqui, tem o Grupo Biblioteca, tem Cinema e Psicanálise,
canal cheio de alternativas para quem quer conhecer aquilo que interessa para o profissional de saúde mental.